Nós vamos abrir a palavra de Deus, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, realizados no poder do Espírito Santo, capítulo 11. É um livro extremamente interessante, porque ele nos conta, nos relata a fundação da igreja cristã dos nossos dias. Como que a igreja cristã iniciou e como ela teria que se manter nesses 20 séculos da sua existência. Atos, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 27 ao versículo 30. Suplicando que o Espírito Santo fale profundamente ao meu e ao seu coração. O que nós queremos? Nós queremos fazer a vontade de Deus, queremos amar a Deus e servir o nosso próximo. O que nós queremos? Amar a Deus e servir o nosso próximo, né? Porque amar é servir, amar é cuidar, amar é ter paciência, amar é você ter um cuidado especial com as pessoas. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Foi um dia extremamente intenso de experiências, porque multidões estavam ouvindo os ensinos de Jesus. Vocês imaginem a gente poder presenciar Jesus ensinando ao vivo, né? Tenta imaginar. Segundo o relato dos evangelistas, pelo menos 5.000 homens. Mas se nós pensarmos nas mulheres e nas crianças, você pode multiplicar pelo menos por 3, né? Então vamos imaginar 15.000 pessoas ouvindo Jesus ensinando durante praticamente um dia inteiro. É o que nós chamamos de um verdadeiro banquete espiritual. Não é bom, né? É lembrar daquilo que o nosso Deus havia dito para Moisés, para aquelas 2 milhões de pessoas que iam caminhar durante 40 anos. Ele falou assim: Deus humilhou vocês, fez que se sentissem fome e os alimentou com o maná que nem tu nem teus pais conhecieis. Então Deus fez questão de deixar o povo com fome para depois vir no socorro deles e oferecer o alimento que eles precisavam, o maná. Para te mostrar que o homem não vive só da comida, né? Só do pão, mas vive do quê? Da palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra que procede da boca de Deus tinha sido o grande momento para multidões que estavam ali. Uma multidão de pessoas. Ao chegar da tarde, o que eles sentiram? Fome. Mas fome de comida, para alimentação, alimentar o seu bios, o seu corpo. Os discípulos trazem o problema para Jesus. E o que Jesus diz? O que Jesus disse para os discípulos? Como é que eles tinham que administrar aquela situação? Dai-lhes voz de comer. Dai-lhes voz de comer. O texto de hoje fala profundamente ao nosso coração o que nós temos feito, o que nós temos dado de comer para as pessoas. Todo mundo sabe que não é apenas comida que as pessoas precisam. As pessoas precisam de alimentação, precisam de vestuário, precisam de cuidados de saúde, precisam de um sapato, precisam de educação. Nós somos pessoas extremamente carentes. E elas, acima de tudo, precisam da
palavra de Deus. Inclusive os profetas haviam dito que haveria um dia em que as pessoas não teriam fome de comida, mas fome da palavra de Deus. O profeta Amós cita isso. Mas o que está sendo colocado para nós hoje é o que nós temos dado às pessoas, o que nós temos feito pelas pessoas. Vamos orar. Você vai orar, vai pedir: Senhor, eu quero ser útil essa semana. Eu quero estar pronto para cuidar das pessoas. Você tem alguém que trabalha com você, você tem amigos, você frequenta uma escola, você tem clientes, e todos os seres humanos estão precisando de cuidados. Você conhece alguém que não precisa de cuidado? Que não precisa de atenção, de carinho, de amor, de misericórdia, de paciência, de perdão? Dai-lhes voz de comer. Por isso que nós lemos Tiago, que fala que você querer servir a Deus de verdade, veja como é que estão os órfãos e as viúvas, ou seja, veja como é que estão as pessoas com necessidades. Jesus andava pelas cidades, pelas aldeias, e falou que as pessoas estavam extremamente desorientadas na vida espiritual. Mas as pessoas também precisam de comer, não é? A Sandra trouxe para nós uma notícia da Junta de Missões, né? Fala, Sandra. Quer que eu fale? Você fala aí. Nós, brasileiros, que fazemos parte da Junta de Missões Mundiais, estamos enviando 25 pessoas, médicos, engenheiros, eletricistas, pedreiros, para onde? Para o Nepal. Vocês estão orando pelo Nepal? Qual é a maior urgência que o Nepal tem? Jesus. É uma multidão de deuses que vocês não imaginam. Uma situação extremamente caótica. Mas agora eles precisam o quê? Precisam de alimentos, precisam curar os seus ferimentos, precisam reconstruir a sua cidade. Onde nós estamos em tudo isso, né? Não é bom você saber que nós temos missionários que estão fazendo isso? Se Deus não está chamando você para fazer isso, se Ele me chamar, eu tenho que ir, né? Mas se Ele não está chamando você, mas você saber que tem representantes da nossa igreja que estão lá no Nepal fazendo essa tarefa. É bom saber disso ou não? E que nós estamos aqui confortavelmente apenas orando, intercedendo e contribuindo. Temos um missionário que é coordenador, é pastor Marcos Grave, né? Ele é coordenador de missões na Ásia. E ele está fazendo a gestão de tudo isso, coordenando tudo isso, para que a gente possa também participar. Como vocês viram, havia uma necessidade urgente no Império Romano, eles iam passar por uma grande fome, e as pessoas, dentro das suas possibilidades, dividiam o que tinham. Dividir o que tem, né? Então nós vamos implorar que Deus faça isso conosco, e essa semana eu tenho certeza que Deus vai colocar vidas diante de você, vai colocar crianças, pessoas que precisam de um cuidado especial. A fonte da salvação é a graça de Deus. O nosso alicerce é Jesus, morreu por nós, né? Paulo diz assim que o nosso alicerce, quando você crê em Jesus, é como se você colocasse o alicerce, e nós vemos hoje sobre a parábola que Jesus contou, que nós temos a nossa casa construída na rocha, né? Pode vir tempestade, pode vir ventos, ela vai continuar em pé, porque quem está sustentando a nossa vida é Jesus. Então, a fonte da salvação, da tua reconciliação, do perdão, do conforto que você tem em Jesus, assentados nos lugares celestiais com Cristo. Assentados nos lugares celestiais com Cristo, nós estamos aqui na terra. Que coisa que Paulo fala, né? Assentados nos lugares celestiais com Cristo. Eu estou aqui na terra e estou assentado nos lugares celestiais com Cristo. Então, eu tenho a graça de Deus, favor imerecido. Eu tenho um alicerce. Eu sei que eu alcancei essa salvação pela fé em Cristo Jesus. E depois, uma conclusão importante. A evidência dessa salvação são as suas atitudes. O que você tem feito? Será que dá para fazer mais? Será que nós podemos cuidar melhor desse mundo que está tão necessitado? Será que Dracena precisa mais de mim e de você? De oração, de participação, de contribuição, de ir fazer as coisas. Quando alguém vem, eu não transferi para alguém fazer. Nós somos excelentes em terceirizar, não é? Não é comigo, alguém vai fazer para você.
Se alguém estiver precisando de um recurso financeiro, eu sei exatamente a pessoa que pode te ajudar. E você não faz nada. Você só sabe a pessoa. Já aconteceu isso? Então nós estamos implorando que Deus nos abençoe, porque a evidência dessa salvação no mundo que nós vivemos é o cuidado que nós temos com as pessoas. É como você leva o seu trabalho você faz com carinho, você faz com alegria, você sabe que está ali não apenas por causa do salário que vai vir no final do mês, você não está ali para cumprir apenas metas, você está ali porque você tem uma missão, um ministério, ação social. É assim que vocês têm feito, é assim que nós vamos fazer melhor. O exemplo mais significativo que nós temos dessa ação é Jesus, né? E antes de Jesus, Deus, né? O Pai, porque Deus amou o mundo. Olha a ação social de Deus. Deus ama 7 bilhões, já passou dos 7 bilhões, né? 7 bilhões de pessoas que estão aqui na Terra. Deus ama. Deus não ama o que nós fazemos muitas vezes, mas Ele ama o pecador. Qual é a maior ação social que nós conhecemos e da qual nós fazemos parte? Porque Deus amou o mundo. Vamos falar juntos para vocês perceberem que ação social, que ação incisiva, penetrante, suficiente para o ser humano. Vamos ou não? Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o primeiro versículo que eu memorizei. Glória a Deus por isso, né? Por quê? Porque essa é a evidência, esse é o exemplo mais significativo que nós temos. Aí ele manda o filho dele. Quando o filho dele vem, ele diz assim: ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação, ou seja, para que nós tenhamos paz com Deus. Uma ação social, uma ação humana. Quando o apóstolo Paulo ele fala dessa ação humana, ele faz questão de dizer que Deus trabalha no nosso corpo, na nossa mente e na nossa alma. Então a sua saúde está aos cuidados de Deus, a sua mente está aos cuidados de Deus, a sua vida financeira está aos cuidados de Deus, se você quiser, tudo está debaixo dos cuidados de Deus. A Bíblia usa a expressão santificar. Deus santifica corpo, mente e alma em Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele deu o Filho dele. Porque o Filho dele veio. Quando o Filho dele fala da sua ação social, do cuidar das pessoas, diz assim: eis que o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos necessitados, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração agoniado, entristecido, quebrantado, proclamar liberdade aos que estão presos, aos que estão na dependência, aos que estão escravizados, libertação do mundo das trevas, libertação dos prisioneiros da escuridão. Jesus veio para isso. Quando alguém recebe Jesus através de você, você é um instrumento que Deus usa, aquela pessoa sai do império das trevas e vai para o reino da luz. Muitos de vocês lembram do que aconteceu isso com vocês. É bom quando as nossas crianças não precisam passar por isso, né? Ter aquela experiência de trevas e depois se convertem e falam: e agora eu conheço o Deus verdadeiro. Como é bom elas conhecerem Deus desde criança. Às vezes as pessoas dizem assim, os crentes que já nasceram na igreja, berço, mas eu queria ter aquela experiência. Não queira, nunca mais fale isso. Agradeça a Deus porque você não precisou passar pelas experiências das trevas como aqueles que não têm esse conhecimento de Jesus. Não é? Então nós sabemos que essa foi a missão de Jesus. E Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós quando nós não tínhamos a melhor intenção de olhar para Ele como sendo o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então nós estamos aqui dizendo: Senhor, o Senhor cumpriu a sua missão. O Senhor fez tudo por mim. E nós, o que nós somos? Ministros. O que é um ministro? Trabalha para o seu presidente, trabalha para o povo que o presidente preside. Então somos ministros de Jesus. Nós somos representantes de Jesus. Nós somos testemunhas de Jesus.
Nós somos testemunhas de Jesus, irmãos. Olha que coisa impressionante, você cheio ainda de coisas que precisam ser resolvidas, e com medos ainda, e você é representante de Jesus. Por isso que Jesus, ele diz para os discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Vamos gravar isso? Vocês têm certeza que Deus vai usar vocês essa semana? Por que essa semana? Por que não hoje ainda, né? Às vezes uma palavra, ou você cumprimentar um irmão, ou você dar uma atenção especial para alguém, não sair correndo, às vezes porque... Você sabe que isso pode ser significativo para alguém hoje, aqui dentro? Alguém vai se sentir feliz porque você cuidou, você deu um aperto de mão. Sem exageros, né? Sem conotações erradas, né? Mas uma coisa do amor de Deus mesmo, as pessoas estão precisando, irmão. Aqui dentro temos pessoas que precisam desse amor, desse cuidado, desse carinho, dessa atenção, e às vezes pode ser você que tem que fazer essa tarefa. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, que coisa maravilhosa você participar desse reino, né? O reino de Deus. Então Jesus diz, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Olha, preste atenção nisso. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, serão mantidos. O que quer dizer isso? Quando você consegue colocar no coração de alguém que está amargurado, que está com sentimento de culpa, que está carregando uma carreta de um fardo pesado da culpa, e você consegue dizer para ele, olha, Jesus morreu por causa dos seus pecados, você não precisa mais carregar isso. Já teve pessoas que chegaram para ele e falaram, mas eu fiz um aborto há 20 anos, e estou sofrendo até hoje. Eu falei, você tem Jesus no coração? Tenho. Então diga, o sangue de Jesus me purifica todo pecado. A pessoa sentiu um alívio muito grande, porque nunca ninguém havia dito a ela que ela podia se libertar daquilo que ela fez há 20 anos atrás. Ela chorava, imaginando o filho de 20 anos na presença dela hoje. Mas como é bom você saber que temos um Deus e nós somos essas pessoas. Nós não morremos numa cruz para perdoar o pecado de ninguém, mas nós levamos o perdão para as pessoas, que é o perdão de Jesus. Vocês prestaram atenção nesse versículo? Aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados, aqueles aos quais mantiveres serão mantidos. Quer dizer, se a pessoa não quiser receber o perdão, ninguém vai obrigá-la a recebê-lo. Mas se ela quiser, ela recebe o perdão. Missão nossa, missão sua. Nós temos que levar essa mensagem de perdão. Por isso que Tiago diz, quando alguém recebe o perdão, quando alguém recebe Jesus, é como se uma multidão de pecados fosse perdoada. E o salmista diz assim, feliz aqueles que têm os seus pecados cobertos. Né? A ideia é você pegar os teus pecados, colocar fazer um montão de pecados para você jogar a terra em cima. É isso que Deus faz na nossa vida. Jesus fez tudo, Deus já fez tudo, entregou o Filho dele, ele vai lá e morre em nosso lugar, e ele manda os discípulos, dai-lhes vós de comer. Nós estudamos isso de manhã e é interessante a gente prestar atenção, que a gente às vezes fica a vida toda pensando na multiplicação dos pães. Todo mundo aqui sabe da multiplicação dos pães, não sabe? Que Jesus multiplicou os pães, o povo estava com fome. E a gente vê um milagre, né? Mas talvez um aspecto importantíssimo nesse acontecimento é perceber que Jesus falou, dá-lhes vós de comer. O que significa isso? Você vai tirar recursos que você não tem para socorrer as pessoas, porque os recursos estão todos em Jesus. Né? Então, nós agradecemos a Deus porque hoje é um dia que a palavra de Deus diz assim para nós, que lá no Império Romano houve uma grande fome e os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram enviando suas ofertas. Ou seja, todos os dias nós temos algo para dar para as pessoas, algo de bom. Nem que seja uma palavra, um carinho, uma atenção, e quando for recurso material, nós temos a palavra de Deus que
Diz que existe a lei da semeadura. Todo mundo sabe da lei da semeadura, né? Quem distribui com generosidade o teu pão, como se o atirasse sobre as águas, e depois de algum tempo o receberás de volta. Irmãos, você semeou, você vai colher. Às vezes demora, viu, irmãos? Às vezes demora muito. Na natureza a gente não colhe às vezes, mas nós estamos plantando na seara, na horta de Deus. A nossa horta é a horta de Deus. Vai falhar? Não falha. Aí você plantou lá no quintal alguma coisa, não conseguiu, não nasceu, né? Mas a horta de Deus não falha. Então, o escritor do livro de Eclesiastes diz assim: lança o teu pão sobre as águas e um dia mais tarde você vai ver que você vai ter uma recompensa, né? E Jesus disse assim: deixai a vossa luz resplandecer diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Quando você faz algo de bom, Deus é exaltado, Deus é glorificado. Nós estamos reconhecendo que... Vocês lembram de manhã o que nós vimos? Qual é um ponto de partida para a gente pensar na glória de Deus? Ele é Senhor e Ele é misericórdia. Ele está no controle de tudo e Ele já age na nossa vida com misericórdia. Não dominando, misericórdia. Então, é assim a lei da semeadura. O que você fizer, você vai ser abençoado. Tudo que nós fazemos para a glória de Deus é para ser útil para o nosso próximo. Se você fizer para a glória de Deus, vai ser útil. Mas se você fizer para a glória tua, não vai ser útil, né? Então, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda a boa ação. Está escrito na Bíblia isso, irmão. Então a graça de Deus veio para que a gente faça sempre o bem. E uma das parábolas que Jesus contou foi de alguém, um senhor que foi viajar, e ele distribuiu alguns recursos. Para um ele distribuiu quanto? 5 talentos, para outro 2 talentos e para outro 1 talento. Ele foi viajar. Agora vocês vão trabalhar com esses recursos, vocês vão investir. O que aconteceu? Todos vocês têm algo para fazer, todos vocês têm inteligência, todos nós temos alguma área da nossa vida que pode ser útil para as pessoas e a gente não faz. Mas Jesus contou uma parábola, que o que recebeu 5 foi lá e conseguiu ganhar mais 5. O que recebeu 2 foi lá e conseguiu ganhar mais 2. O que Jesus disse para esses 2? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do Senhor. Irmãos, não tem nada que vai te dar mais alegria do que você fazer o bem, do que você ajudar, socorrer. Mas eu estou com raiva do meu marido, não vou ajudar ele hoje. Para com isso. Faz a comidinha mais gostosa da tua vida para ele. Aquela pessoa falou mal de mim. Ora por ela. Pede para Deus abençoar aquela vida. É um talento que Deus te deu. Aí o nosso Deus vai chegar para você e falar: muito bem, você foi bem, Deus abençoou você, você aceitou o que o Espírito Santo estava falando para você, você não foi contra a palavra, então entra na alegria, na minha alegria. Já pensou a alegria de Deus? Pense um pouquinho. Se aqui na terra tem momentos que a gente fica tão feliz com algumas coisas que acontecem na nossa vida, imagina a alegria que vem de Deus. Agora, vocês sabem o que aconteceu com aquele que pegou o talento e enterrou porque tinha medo de como o seu Senhor ia cobrar dele o empreendimento. Foi duramente criticado. Chegando, vou ler para vocês, prestem atenção, vejam que terrível é você não fazer o que Deus tem para você fazer. Eu fico impressionado, assustado às vezes quando eu tenho irmão, eu não quero fazer mais isso aqui na igreja. Para com isso, faça. O dia que Deus quiser colocar você em outra função, Ele coloca você em outra função. Quem somos nós para escolher função, né? E se você não está fazendo algo que você pretende fazer ainda, faça o mais rápido possível, não espere muito tempo não. Porque aquele que recebeu 1 talento, o que ele fez com o talento? Enterrou, deixou lá. Na hora que o Senhor vier, eu presto contas para ele.
Chegando finalmente o que tinha recebido apenas um talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sabe qual foi a sentença de Deus? Do Senhor na época, né? Que é uma parábola. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Já pensou ouvir isso de Deus? Você não fez o que devia ter feito. Te dei tanto recurso, tanta inteligência, tanta capacitação, e você não fez. Ah, mas eu gosto muito de cuidar de crianças, mas vamos ter um curso de crianças aqui, mas não vou lá não. Né? Nós estamos aí todo dia, precisamos de mais gente para cuidar das crianças, né? Nós vamos ter um curso de capacitação daqui a 2 semanas. Irmãos, venha. Se Deus está falando alguma coisa do seu coração, venha. Ah, mas a minha igreja, não é para a igreja que você está fazendo, não é para o pastor que você está fazendo, não é para o departamento de crianças que você está fazendo. Você está fazendo para Deus, é um talento que está... Você tem talento, você não usa. Você tem recurso, capacitação para fazer, ou para se preparar para fazer, e não faz. Então tem que orar muito, suplicar: Senhor, eu quero fazer o que está para eu fazer. Eu quero fazer o que é para eu fazer. Amém? Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Qual foi a sentença? Servo mau e negligente. Então, por isso, ao menos devias ter investido esse talento no banco. Interessante, já tinha banco naquela época, né? A gente não imagina que tem banco. Na época de Jesus já tinha banco, né? Mas tinha, né? Para que quando eu retornasse, recebesse esse talento com juros. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora as trevas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É uma parábola, irmãos. Vocês têm que sempre lembrar que é uma parábola. Porque se você é filho de Deus, você é servo de Deus, mas você tem talentos. O talento foi distribuído dentro da capacitação de cada um. O que tinha um não tinha mais do que tinha 2, e o que tinha 2 não tinha mais do que tinha 5. Cada um recebeu aquilo que era capaz de fazer. Certo? Então nós vamos orar por isso. Primeiro, Jesus fez tudo por mim. Deus, Pai, fizeram tudo por mim. Agora eu tenho uma missão para fazer. Vidas para cuidar. Vidas para cuidar. Nós estamos aqui por isso. Porque o apóstolo Paulo falou: se não for para isso, então me leva embora. Né? Se você não estiver aqui para ser útil para alguém, o que você está fazendo aqui na terra? Você está aqui para fazer confusão, para arrumar briguinha, essas coisas? Para fazer prevalecer a tua vontade, os seus interesses, os seus conceitos, as suas posições? Para com isso. Estamos aqui para servir. E é dentro da tua casa. Não pensa a coisa lá fora, não. Começa a pensar dentro da tua casa, dentro da tua família. E se você está achando que o teu talento está enterrado, vamos desenterrar ele. Amém? Vamos desenterrar? Você pode orar, você pode fazer tantas coisas, você pode servir a Deus com tantas formas. Né? Na carta aos Coríntios, na primeira carta, na carta aos Romanos, fala que existe uma relação de ministérios. Qual é o ministério que você se encaixa melhor? Leia lá, Romanos 12. Gravaram? Romanos 12. Tá bom? Só isso? Só isso para vocês, a tarefa de casa deste culto. Qual é a tarefa deste culto? Romanos 12. Aí você lê Romanos 12 e fala: será que eu não me encaixo num desses dons aqui? Então vamos orar por isso? Pense seriamente. Não sei quanto Deus deu para você, se foi 5, se foi 2, se foi 1, mas eu tenho certeza absoluta que Deus é poderoso para multiplicar 1, 2 e 5 da mesma forma. E o número não é que é importante é como você usa isso, né? Se eu pegar um peso de 5 quilos e levantar, eu estou levantando menos do que uma criança que levanta 1 quilo. Uma criança de 1, 2 anos não consegue levantar 5 quilos, eu consigo. Então, por isso eu sou mais forte que ela? Não. Então você tem que, não fica pensando no que, mas eu não tenho nenhum dom. Não existe isso. Todos nós temos algo importante para fazer no reino de Deus. E não pensa só na igreja, não. Lá tem que ter um cargo lá na igreja. Não, não é isso. É você fazer o que Deus tem para você fazer no mundo em que nós vivemos. É na tua escola, é no teu trabalho, é na tua família, é nos teus vizinhos. Tem coisa para a gente fazer. A igreja é o treinamento. Aqui a gente fica treinado para fazer as coisas melhor lá fora. Tá bem?
Então vamos orar por isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós presenciamos hoje uma igreja dinâmica, uma igreja que cuidava das pessoas quando havia necessidades. Cada um contribuía dentro das suas possibilidades. E nós te louvamos porque sabemos que o mesmo espírito de contribuição, de solidariedade, de interesse pelo próximo, de amar o próximo como a nós mesmos, é o mesmo sentimento que o Espírito Santo tem colocado nos servos teus desta era, século 21, quando nós sabemos que nunca na história da humanidade houve tantas pessoas carentes de alimentação espiritual, de alimentação física, emocional, sentimental, trabalho, quantas coisas que as pessoas precisam, saúde, educação, vestuário, e que nós às vezes não nos compadecemos, não nos interessamos, ou já achamos que estamos fazendo tudo o que podemos. Mas eu tenho certeza, Senhor, que o Teu Santo Espírito pode falar com cada um de nós, para fazermos essa tarefa melhor. Porque a fonte da salvação é a graça. O alicerce nosso é Jesus, que morreu por nossos pecados. A fé é que vem pela Tua palavra e ela nos mobiliza. E a evidência de que somos Teus é o nosso procedimento. Que o nosso procedimento seja de amor, de compaixão, de socorro, de estarmos presentes. Te agradecemos por esses 25 irmãos que se prontificaram, aceitaram o convite para estar ali no Nepal. E suplicamos, Senhor, que no poder do Espírito Santo eles possam receber de Ti a palavra: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra na alegria, no gozo do Teu Senhor. Que eles tenham essa recompensa, que a melhor recompensa que nós podemos ter é saber que Tu estás aprovando algo que nós fazemos e reconhecemos que se é feito pelo poder do Espírito Santo. E nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.